Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Já estamos no primeiro domingo de fevereiro. Olha bem, tá passando, né? Então vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo hoje, né? De ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Hoje a nossa irmã Valéria vai falar sobre a riqueza e o apego. Tema bastante assim interessante, né? Então vamos procurando já nos interiorizarmos, nos harmonizarmos e fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos, Senhor, em assimilando os ensinamentos da noite, procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Vamos aproveitar. Eu acho que, se eu não estou enganada, é a primeira vez que eu estou falando esse ano, né? Eu acho que é. Janeiro eu não falei. Né? Então vamos aí, mas todo dia é ano novo, né? Todo dia é um dia novo para a gente poder aprender mais um pouco, aproveitar a oportunidade, né? A gente vem à Casa Espírita para ouvir algo que nos esclareça, que nos traga um alento, que nos traga explicações. Então é importante, né? Um momento que a gente sai da nossa casa, domingo, aquele dia, né? Que dá aquela preguiça final aí de semana. Então às vezes a gente quer, mas a gente vem em busca, né? Desse esclarecimento que os Espíritos vêm nos trazer. E a Sueli, na semana passada, falou sobre o amor. Que a gente vem aqui, a nossa grande missão, a missão de cada um de nós, é aprender a amar. Porque a gente ama com apego, a gente ainda não sabe amar, mas a gente ama tudo, né? É progressivo na nossa vida espiritual. Então, até aprender a amar, a gente vai aprendendo de acordo com as nossas experiências. E a doutrina espírita é uma prova do amor de Deus pela humanidade. Porque esses esclarecimentos que os Espíritos, com a permissão de Deus, vieram nos trazer, nos ajudam, nos auxiliam, nos consolam, nos explicam do porquê das coisas. Porque à luz de uma única existência, sem a reencarnação, as coisas ficam sem uma lógica, o mundo fica realmente de cabeça para baixo. E é isso que a gente vê. A gente está vendo aí uma época de mudanças que os Espíritos já falavam, né? São mudanças, não são mais as mudanças geográficas, elas ainda acontecem, mas são as mudanças da moral. Nós estamos passando por uma época assim na humanidade, de mudanças, de efervescência, de coisas novas, de questionamentos dos sistemas que nós temos imperando, das opiniões, da moral. Estamos em plena, né? Nós estamos sendo testemunhas da história dessa fase da humanidade que nós estamos vivendo. E hoje eu escolhi um tema para a gente refletir um pouco, que é a riqueza, o poder, como a gente se distrai, né? Como a gente se deixa levar e se fascina. Mas a gente vai ver que ela existe, a riqueza, né? E ela existindo é porque foi permitida por Deus. Mas a gente vai hoje falar um pouquinho sobre a utilidade da riqueza. Será que é para a gente ficar juntando as coisas, acumulando bens materiais? Será que é para isso? É esse o objetivo que a gente tem que empregar a riqueza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, para a gente começar aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai falar um pouquinho da escolha das provas, algumas questõezinhas aqui para a gente iniciar. Quando um espírito escolhe ou a miséria ou a riqueza. Então, vamos aqui na questão 258, onde fala sobre a escolha das provas. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Lembrando que esse estado errante, né, a erraticidade, é um período entre uma encarnação e outra do espírito. Então, quando ele vai escolher isso, ele tem essa consciência e tem a previsão de tudo que vai acontecer, né, ao longo da sua existência? E a resposta: ele mesmo
escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. E é muito importante já essa questão, porque o espírito, nós espíritos, jamais perdemos o nosso livre-arbítrio, jamais. E nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, nem Ele. Ele deixa que a gente faça as escolhas e que a gente sofra as consequências dessas escolhas. Se forem boas, melhor para nós, mais rápido nós vamos avançar. Se nós fizermos escolhas equivocadas, e claro, no nosso estado nós vamos fazer muito mais escolhas equivocadas, porque nós estamos num grau ainda inferior, né, na escala aí da perfeição. E, claro, vamos fazer escolhas. Então, nós vamos aprender também com o desdobramento das consequências das más escolhas que nós vamos fazer. Então, nunca é negado. Nós temos esse livre-arbítrio antes, durante e após a encarnação. É um atributo que o espírito tem, conquistou e ninguém interfere. Nem Deus, nem o anjo da guarda, nem ninguém. Se o espírito... Aí vamos para 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Então, o espírito escolhe de uma forma geral, um gênero de provas. Não há como se entende um destino, está tudo traçado, está tudo escrito, não. Porque aí a gente não teria nenhuma responsabilidade nisso. Né? O gênero, nós vamos escolher de uma forma geral. Os detalhes, nas menores coisas, vão depender das nossas ações, vão depender do que nós vamos escolhendo, como que nós vamos lidando com esse gênero de provas. Então não há essa fatalidade, não, tal dia. Fatal, 2 momentos nos dizem os espíritos. O momento do nascimento, quando nós temos que aqui chegar, e o momento que nós temos que ir. Isso é fatal. São 2 momentos que são fatais. E não há como mudar essa hora. A não ser que, pela nossa imprudência, pela nossa imprevidência, a gente antecipe a hora de ir. E a gente faz isso, né, com os vícios, com os excessos de toda ordem, com a falta de prudência, de previdência. Então, nós podemos ocasionar a nossa ida antes da hora. Isso sim. E aí, vamos lá agora para a questão 264. Kardec pergunta o seguinte: o que orienta o espírito na escolha das provas? Como é que a gente escolhe? Como é que a gente escolhe esse gênero de provas? Em que a gente se baseia, né, para escolher? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas mais paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, a gente vai fazer essas escolhas baseado nas nossas faltas anteriores. Porque antes de nós recomeçarmos aqui numa nova experiência, nós já tivemos existências anteriores. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, provavelmente não será a última. Nós estamos aqui e é avaliado esse gênero de provas com o nosso anjo da guarda, com uma equipe espiritual que nos ajuda, porque muitas vezes nós sozinhos não temos essa capacidade de avaliar o que é realmente bom. Então nós vamos baseados no que nós precisamos resolver, vamos dizer assim, a gente faz essas escolhas. Um escolhendo as privações, outro escolhendo o poder e a riqueza. E é uma prova muito perigosa. Eles já dizem aqui, ó, experimentar as tentações da fortuna e do poder. Porque são tentações. Você ser poderoso, você ser rico,
Isso pode ser, se não for entendido, se não for trabalhado para um bem comum, isso é um alimento ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Eu acho que a gente está vendo isso aí o tempo todo no nosso momento que nós estamos passando, tanto no nosso país como no mundo. Os desdobramentos disso tudo aí, do poder, da riqueza, de querer demais, de querer acumular bens, e nós vamos ver que não é bem assim, né? E aí a gente agora vem para o Evangelho, que está lá no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem alguns trechinhos aqui que a gente vai... Não, antes de vir para cá, nós vamos continuar no Livro dos Espíritos, perdão. Bom, aqui, ó. Aí nós vamos dar um salto lá para a questão 814, que fala das provas da riqueza e da miséria, antes da gente entrar no Evangelho. Aí na questão 814, Kardec questiona o seguinte: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, tudo acontece com a permissão de Deus. Não é Deus que impõe, não, somos nós que fazemos as nossas escolhas e com a permissão de Deus vamos reencarnar. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu nas vidas anteriores, na erraticidade. É um vestibular que nós estamos fazendo aqui. É ou não é? Né? Tem situações, tem momentos na nossa vida que realmente nós estamos sendo provados. É como se a gente realmente estivesse sendo submetido a um exame, né? Para ver se a gente vai dar conta daquilo ali. Para ver se a gente vai conseguir organizar, se a gente vai conseguir refazer laços, né, espirituais na nossa família. Porque cada um nasce no núcleo familiar certo, adequado, com aqueles espíritos que tem que ser, ninguém cai de paraquedas, ninguém está na família errada. Está tudo dentro de um contexto. E esse contexto é exatamente para isso. Para promover o nosso crescimento espiritual, para promover esse aprendizado que é amar. Amar é fundamental. E olha como é necessário. Amar incondicionalmente, né? Como disse a Sueli na semana passada, nós amamos com condições, né? E vamos aprendendo a amar as pessoas, a amar o nosso semelhante incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Agora ainda a gente não consegue fazer isso, mas, né, a nossa caminhada vai nos levar a esse momento. É para lá que nós estamos indo. Nós fomos criados para sermos perfeitos. E vai depender de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, a gente apressar ou retardar essa nossa caminhada, né? Então é para isso, né? Para testar cada um de nós. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Aí vem um comentário de Kardec. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo,
é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse isso. E o interessante, para que a gente entenda, porque a gente fica achando estranho, né, Jesus fazer essa comparação, ou falar isso, que um camelo com agulha. E lembrando que camelo não é aqui nessa passagem, Jesus não estava falando do camelo, do animal. Ele falava de uma corda grossa que se usava naquela época, com muitos nós grosseiros. Então, uma corda, né, um camelo com nós, não passa no buraco de uma agulha, né? E aí a gente acha um pouco assim, mas como? Se Deus permite que a gente adquira, porque a gente pode, né, adquirir a riqueza, a fortuna, através do trabalho honesto, sem prejuízo de ninguém. Isso não é condenável, né, porque senão não ia existir. Se fosse para um motivo de escândalo, se fosse para a queda do homem, Deus não permitiria que a riqueza pudesse existir e que um homem só pudesse ter essa riqueza, ter esse poder. Não é isso. Mas é um emprego que se faz do poder, é o emprego que se faz da riqueza, aí sim, que é o X da questão, aí que é o questionamento. E aí é o que Jesus vem nos ensinar. É como usar. E a gente está falando da riqueza, mas isso serve para tudo. Porque cada um de nós tem uma missão, cada um de nós vem à Terra com uma tarefa, no nosso ambiente familiar, através do nosso trabalho, através de um cargo público que nós vamos exercer, porque nós vamos estar trabalhando em benefício do próximo, né? E a riqueza, quando a gente fala de riqueza, a gente pensa logo na riqueza, né, material, mas todos nós somos ricos em alguma coisa. Todos nós podemos doar um pouco para o nosso semelhante. Porque as pessoas acham que ajudar ao próximo é só através do lado material. E não é. Quantas vezes uma palavra amiga, um telefonema, um bom dia. Isso é importante. Isso muda a vida de uma pessoa. Porque a gente vive muito, né, ligado, muito, é muito bom. É bom ter tecnologia, é bom a gente poder se comunicar. Só que, por um outro lado, a gente não pode substituir. A gente acha que, às vezes, passar uma mensagem, né, pelo Zap, às vezes é mais importante que pegar um telefone, que fazer uma visita. Né? E, antigamente, as pessoas, assim, eu, né, não sou tão velha, mas, assim, quando a gente era mais criança, eu lembro que a gente ia na casa de alguém e, às vezes, batia lá, né? A gente ainda vê isso em cidades do interior, mais na roça. As pessoas vão à casa do outro e bate papo, aquele cafezinho, e a gente, né, às vezes fica, não vou na casa da pessoa, a pessoa vai incomodar, né? A gente perde um pouco o bom da convivência, o bom de estar perto das pessoas, porque é muito diferente de você mandar uma mensagem para a pessoa e você pegar o telefone e ligar para aquela pessoa e falar. Quantas vezes a gente é rico? Sempre nós temos alguma coisa a oferecer, né? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através de uma palavra amiga. Tão importante nos momentos difíceis a gente olhar para o lado, a pessoa não precisa falar nada. Mas só de você olhar para o lado, tem uma pessoa ali, naquele momento difícil, a pessoa pode não fazer nada para te ajudar, porque às vezes a solução está nas suas mãos. Mas só de você saber que você não está sozinho, isso é muito importante, né? Essa solidariedade, essa empatia, que é essa necessidade e essa importante virtude de se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente acha que o problema é dele, está passando por isso, e está espiando alguma coisa. Não, mas ele pode espiar alguma coisa com algum amigo perto dele. Ele pode passar por um momento difícil, mas tendo alguém do lado, que pode lhe estender a mão, que pode lhe oferecer um ombro amigo. Isso é muito importante, né? Essa relação que a gente tem uns com os outros é importantíssima, né? E a gente precisa estar sempre muito atento a isso, porque às vezes a gente fica muito distraído, né, com as nossas preocupações, com a grande influência que a matéria exerce sobre o nosso espírito, em pagar conta. Então a gente às vezes fica perdido nisso aí e não dá valor ao mais importante, como nós vamos continuar vendo aqui, né? Agora sim, vamos lá para o Evangelho. Na utilidade providencial da riqueza, né? E aí está no capítulo 16, como eu já falei. Se a riqueza
houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. É como a gente já falou. Se é permitido, né, não é um obstáculo, não é uma condenação ser rico. Quem é rico vai estar condenado, vai para o inferno. Não, não é nada disso. É o que você está fazendo disso. Porque nós estamos aqui na matéria. Né? Nós estamos aqui utilizando essas coisas. Mas são as coisas da matéria, são as coisas do mundo. Nós não vamos levar essas coisas. Nada. Nem o rico, nem o pobre, nem o asiático, nem o europeu, nem o americano, nem o brasileiro, nem o que está com cheque especial. Ninguém. Nós não vamos levar nada. Nós estamos aqui utilizando. E até o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso instrumento. É material. O espírito é a nossa essência. Esse é que precisa ser trabalhado. A matéria, quando a gente desencarnar, vai ficar aqui. Seja pela idade, seja por um acidente, seja por um excesso. A matéria, sim, é destruída. A matéria que nós estamos utilizando, o corpo, nem ele é nosso. Enquanto está conosco, temos que cuidar dele, porque ele é o nosso instrumento. Instrumento necessário para o espírito, que o está utilizando para poder crescer espiritualmente. Mas ele vai ficar também. E vamos retornar para o plano espiritual com a nossa essência, com a nossa alma. Isso sim. Isso é infinito e indestrutível. Né? Não morre. Nós não morremos. Apenas há uma destruição por causas naturais do envoltório físico. Fora isso, vamos continuar existindo. Então, como eu já disse aqui, é muito bom, né, quando a gente se interessa por essas coisas e procura já, né, na nossa vida aqui, já investir nesse conhecimento, investir nessa forma de desapego, de aprender que as coisas são daqui. Quando a gente desencarna, e pode ser a qualquer momento, qualquer um de nós, estamos aqui agora. Daqui a uma semana não podemos estar, amanhã não podemos estar. É assim. É muito breve a nossa estada aqui. E como nós nos distraímos, como a matéria faz com que a gente perca o nosso foco, perca a nossa missão, que é a de crescimento espiritual aqui. É muito fácil a gente se perder, né? A gente se perde o tempo todo nessa situação. Aí agora vamos lá para o item... Não, vamos continuar aqui. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com razão, a riqueza é considerada elemento de progresso. E é claro, se nós temos um trabalho que nós desempenhamos aqui nessa terra, e claro,
todo trabalho que a gente escolhe, que a gente desempenha, é importante para nós. E também, como vivemos em sociedade, tudo que fazemos também ajuda o coletivo. Né? Cada um dentro da sua função, cada um dentro da sua tarefa, mas dentro da coletividade, uns ajudando aos outros. Então, é claro que a gente pode conseguir a riqueza através do nosso trabalho honesto, sem prejuízo de ninguém, porque muitas pessoas enriquecem, têm poder, mas por meios que não são nada bons. Por corrupção, por tudo que a gente está vendo acontecer aí. Né? Então, assim, a gente precisa um do outro. E é claro, ajuda muito, porque a gente se desenvolve, a gente exerce o nosso trabalho, a gente consegue. Não é uma exaltação à pobreza, claro que não. Lógico que não. Através do nosso trabalho, nós vamos conseguir suprir a nossa existência aqui na Terra, vamos pagar as nossas contas, vamos provir, né, o nosso alimento, a nossa moradia. Isso é extremamente importante. Podemos, sim, através do trabalho, acumular bens, acumular riquezas, mas saber destinar um fim útil àquilo ali. Porque muitas vezes pais passam uma vida inteira deixando um futuro para os filhos, deixando os filhos garantidos com herança, com dinheiro, com bens, com apartamento. E às vezes esquece do mais importante, que é o amor, que é o carinho, que é a atenção. E fica esquecido, ficam aí uma vida inteira, às vezes trabalhando para juntar alguma coisa para deixar para os herdeiros. E nem sabe, às vezes quando ele desencarnar, os herdeiros vão torrar aquilo tudo que ele ficou a vida inteira lá se sacrificando. Ou vão botar fora aí, ou a gente está falando alguma coisa que alguém aqui não tenha ouvido falar. É assim que as coisas acontecem. Importante? Claro que é. Não é uma apologia à pobreza, volto a dizer, mas é saber usar as coisas, é saber deixar o que realmente é importante para os seus descendentes, para os seus filhos, né, que são valores morais. Isso é muito importante, isso é fundamental para que aquele espírito consiga vencer na vida, ser uma pessoa honrada e honesta. Isso é importante, são valores importantíssimos e que a gente não pode deixar para depois, né, para segundo plano. Agora vamos lá sim, para o item 9. Aí agora a gente entra aqui, nesse mesmo capítulo, no item que fala das instruções dos espíritos, né? Alguns espíritos que deram comunicação a respeito desse assunto, e nós vamos ler alguns trechinhos aqui. A verdadeira propriedade, esse capítulo aqui. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Nada que é do uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Isso não é a realidade? Isso é a realidade. O que nós temos é a inteligência, as qualidades e os defeitos. E olha como é bom a gente já ter ideia, a gente já tomar consciência disso. Porque eles nos dão uma orientação de como nós devemos proceder aqui. Não ficar apegados, né, às coisas, porque a gente não leva nada. São usufruto. Estamos aqui utilizando e uma hora vamos ter que deixar. Então, trabalhar esse desapego é importante, porque vai nos facilitar muito quando nós formos desencarnar e quando nós tomarmos consciência no plano espiritual, porque a gente vai fazer o que? Quer voltar para cá, quer voltar para os bens. Às vezes uma pessoa que deixa um patrimônio vem para ver o que está acontecendo ali, os filhos se matando por causa de herança, os interesses aí.
E aí sofrem, é causa de muito sofrimento, porque vem que foi desperdiçado uma existência, às vezes, que valores que eram mais importantes, ele não passou. Muitas vezes, para aqueles espíritos que ficaram, como a gente já disse aqui. Então é importante, porque isso já nos garante um despertar, um desprendimento, um desapego às coisas da matéria. Porque, é claro, isso se processa gradualmente. Né? Mesmo nós que temos conhecimento do espiritismo, que já sabemos como as coisas acontecem, não é porque a gente conhece, que se a gente não trabalhar por isso, a gente não vai sofrer menos do que o outro que não conhece. Vamos sofrer, vamos ficar apegados às coisas daqui, preocupados com as coisas daqui, como é que as coisas estão se dando aqui. E precisamos nos libertar. A gente passa 100 anos, vamos dizer, né, uma existência de 100 anos apegado. O nosso espírito é ligado a esse corpo célula por célula. Né? Trilhões aí, como dizia o nosso querido Zé Manel, né, Ângela? Todos esses trilhões de células são conectados. Então, quando a gente desencarna, é claro, vai ter um processo para a gente se ir deixando a influência dessa matéria. Nós somos muito próximos, né? Uma influência muito próxima. Então, à medida que desencarnamos, já se passando o tempo, nós vamos recobrando a nossa consciência e nos desligando dessa influência. Mas quanto mais apegados, quanto mais inferiores, quanto mais presos à vaidade, a vícios, ao sexo, a tudo isso, mais nós vamos ficar aqui. E a gente já falou sobre isso aqui, que a gente tem, né, acho que já tem mais de 7 bilhões, né? Já passou de encarnados, e temos muitos desencarnados também, convivendo aqui, porque têm os seus interesses aqui na Terra, porque gostam das mesmas coisas, porque não entenderam que isso aqui é uma escola. Né? A gente, quando vai passando pela escola, a gente vai para uma faculdade, a gente faz uma pós-graduação, a gente não quer voltar de novo lá para a alfabetização, a gente já passou por lá, a gente já sabe ler e escrever, a gente não quer voltar para lá, né? A gente quer evoluir, a gente quer crescer. Então, a gente também tem que caminhar, né? Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro de parcos recursos toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quantos tinha na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir na terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meios da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos das últimas, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Isso é mais claro impossível, né? Essa comunicação desse espírito. O que mais vai importar? Claro que é importante, né, trabalhar, como eu já disse, ter título, isso é importante, mas não é o mais importante. Se com isso nós não fizermos o bem e não nos tornarmos melhores, existência perdida. Conhecer a doutrina espírita, já disse aqui, volto a dizer, é a prova do amor de Deus por nós, porque Ele dá à humanidade essa oportunidade do conhecimento, de falar da doutrina, de explicar que a morte não existe, de explicar que a vida continua, que nós somos espíritos eternos, mas só conhecer
não faz a diferença. Esse conhecimento tem que nos transformar moralmente. É claro que a gente não vai, conhecendo a doutrina, virar santo. Ou não sei se alguém aqui está com essa ideia, né? Que já é santo, que está com... Não sei. Mas a história não é bem assim. Mas conhecimento tem que gerar transformação. Conhecimento tem que ser transformado em sabedoria. Saber usar isso. Em nosso benefício e em benefício do próximo. Porque senão, letra morta. Não vai nos ajudar em nada, né? Vamos lá. Outra comunicação, aí falando do emprego da riqueza. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Eles continuam falando, né? Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais do que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito. Caso se trabalhassem para os outros e não para si mesmas, insensatos. Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movido pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe, a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? E são questionamentos diretos. Eles nos falam ao coração, nos falam à razão. Quantas vezes nós ficamos dedicando uma vida inteira ao trabalho, para ter mais, para acumular bens. E de repente fica tudo por aí. Tudo fica aí. Não que não tenha, como eu já disse, o fruto disso, que possibilitou o progresso intelectual, o progresso moral, claro que não, isso não é perdido. Mas é o que eles falam. A gente se distrai muito fácil, a gente gosta muito das coisas desse mundo. E são boas? São boas. Se a gente pode vir para cá de carro, vai vir de carroça? Né? Se a gente hoje pode ir ao médico e usar de todas as tecnologias, vai querer ficar usando os métodos antigos? Né? Quando as pessoas lá na Idade Média tinham alguma doença, que era um tratamento feito com sanguessugas, né? Ou rachava a cabeça da pessoa para ver o que tinha dentro. Na minha área, né, Peter? Sem anestesia. Alguém gosta de ir ao dentista? Sem anestesia? Olha que progresso. Que coisa boa. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca. É que tudo promana de Deus. Tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. É muito claro.
eles nos dizem de uma forma clara e direta que nós temos que utilizar bem tudo que nós conseguimos, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, para continuar, porque isso vai nos ajudar muito, né? Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis conta de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Né? São excelentes esses conselhos que esses espíritos vieram nos dar. E diante de tudo que a gente está vendo se desenrolar, a gente vê que é tudo muito efêmero. O quanto as pessoas, e quanto nós, através das nossas atitudes impensadas, não avaliamos as consequências do que nós fazemos às vezes. Então, com o ato, às vezes, de corrupção, com uma assinatura indevida, você vai causar muito mal àqueles que estão ali dependendo daquele serviço, daquele trabalho. E vamos sim, porque nós, hoje, não estamos, às vezes, numa condição de roubar, de ser corruptos, mas não estamos longe disso. Talvez a gente não faça porque a gente não está lá. É isso que a gente tem que avaliar, porque às vezes a gente julga, né, políticos, a gente julga tudo isso, mas a gente não sabe. Será que se eu tivesse lá eu não ia querer beneficiar um parente meu? Será que na hora que alguém vem me oferecer alguma coisa, o interesse pessoal não vai acender dentro de mim? Isso que nós temos que avaliar. E orar por esses que estão aí hoje, sofrendo as consequências das suas atitudes. E não sabem. O mais grave, muitas vezes, é que eles não sabem o desdobramento. Porque as pessoas acham que roubar, corromper, é tudo possível, porque só tem uma vida. Eu não tenho consequência disso. Só que os espíritos vêm nos ensinar, não é bem assim. Nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. Nem tudo nos convém, mas a gente pode fazer o que a gente quiser. Só que todos os nossos atos, todas as nossas ações vão ter desdobramentos, vão ter consequências. E orar por eles, porque talvez eles não saibam o comprometimento que eles estão assumindo com essas pessoas. E nós também. Nós não estamos corrompendo, mas podemos estar querendo exercer o poder dentro da nossa casa, de achar que todos têm que obedecer às nossas ordens. A gente gosta de um controle, a gente gosta desse complexo de Deus, de achar que tem poder sobre a vida dos outros. E não tem, nós não temos. Nós temos que olhar para nós e ver como nós podemos controlar, como nós podemos administrar o nosso eu, os nossos defeitos e melhorar as nossas qualidades. Para quando a gente sair daqui, a gente olhar... Olha, essa existência foi boa, eu aproveitei, eu conheci, eu tive conhecimento, porque nós que conhecemos somos mais responsáveis do que aqueles que não conhecem, que não sabem da reencarnação, que não sabem das consequências disso e que vão voltar em situações muito difíceis, muito penosas, porque estão promovendo, através do acúmulo da riqueza, do apego aos bens materiais, um grande prejuízo ao seu semelhante. E eles vão ter que responder por isso. Porque não pensemos como as pessoas acham, que não tem, é só uma vida, tudo justifica, vou roubar, vou fazer, vou acontecer, e vai ficar por isso mesmo. Não vai. Não é assim que funciona. Não seria justo da parte de Deus que o bom, que a gente que se esforça para fazer o bem, tem o mesmo peso daquele que se compraz no mal, que ainda acha que as coisas têm que ser assim e que não pensa no seu semelhante.
Então, que a gente possa avaliar tudo isso, avaliar aonde nós estamos colocando os nossos tesouros, aonde nós estamos colocando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos sabendo utilizar as coisas daqui? Ou nós estamos achando que somos donos? Não, não somos donos. E a qualquer momento a gente pode deixar tudo isso aqui, né? Que a gente tenha aí um ano de muitas oportunidades, que a gente possa sempre vir aqui com essa disposição, né, com esse carinho de aprender, porque nós estamos aqui para aprender. Somos todos aprendizes. Nós que estamos aqui falando, vocês que estão nos ouvindo, né, as pessoas que vão aí ter acesso a essa palestra no YouTube, na rádio, somos todos aprendizes. Então é muito valioso esses ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer, e é uma prova do amor de Deus pelos seus filhos, né? Muito boa noite e até a próxima oportunidade.